Igor, 2 tempos, você considera que foram tempos distintos, apesar do CSA ter tido maior volume de jogo que o time adversário, mas a finalização no segundo foi menor do que no primeiro, as chances foram maiores? Concordo, né? Então foi a questão do ir nervando dentro do jogo, perdendo a confiança. A gente sabia que poderia acontecer isso, até pela situação como a gente está vindo, principalmente do que foi ocorrido na Copa Lagoas. É um momento agora de ter muita resiliência, saber viver com isso, saber conviver rápido com isso, né? Nós temos uma outra oportunidade no domingo, esperançoso para a gente ter um pouquinho mais de calma para poder fazer o gol, né? Nós tivemos várias oportunidades no primeiro tempo, quando as coisas não vão acontecendo e aí vão perdendo a confiança, automaticamente você vai fortalecendo o nível de concentração do adversário. Falta um pouquinho de calma, que também faz parte do jogo, infelizmente, e a gente tem que saber lidar com isso agora. Boa noite, Igor. A gente viu 2 tempos distintos, como disse o Warner, mas uma coisa que foi similar nas 2 etapas foi a ansiedade do time de fazer o gol. Você acredita que foi atrelado à ansiedade natural de fazer o resultado positivo para ir com a vantagem para Palmeiras dos Índios, ou essa ansiedade também está atrelada ao primeiro jogo contra o CSE na Copa Lagoas, onde saiu com 1-0 apenas e teve o revés lá em Palmeiras dos Índios? Como é que você avalia essa ansiedade do time do CSA? A questão da ansiedade, às vezes, pode ser a questão do momento que nós estamos vivendo. E aí, a gente foi nervoso, porque são várias oportunidades claras que nós tivemos, principalmente no primeiro tempo, várias. O Jefferson, mais uma vez, no momento crucial do jogo, ele começa a pegar umas bolas, né, que é interessante, que define uma situação sólida e mais segura para a equipe adversária, né? Mas nós tivemos várias oportunidades no primeiro tempo, tentamos trazer um pouco mais de confiança no intervalo, fazer eles acreditar que se a gente conseguisse insistir muito naquilo que nós estávamos fazendo em termos de volume de finalização, com um pouquinho de calma nessa finalização, a gente poderia fazer o gol. Não conseguimos. Agora é ter resiliência. Resiliência porque nós temos uma próxima oportunidade no domingo. Igor, boa noite. Dentro daquilo que vocês tiveram de trabalho, né, do último jogo para esse agora, foram aproximadamente 10 dias, pouco menos de 10 dias. Levando em consideração aquilo que você apresentou de proposta para o time trazer hoje, está dentro do que você esperava? Você esperava um pouco mais? Talvez uma velocidade maior na transição do time para pegar, em alguns momentos, o CSE ali não tão fechado atrás? Como é que você enxerga dentro daquilo que foi trabalhado? Na verdade, assim, a gente fica muito preocupado quando você não tem nada de criação. Nós tivemos várias oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Nós fomos perder essas condições, principalmente no segundo, por falta por ter muita ansiedade para poder fazer o gol. A questão da transição é quando o adversário te oferece isso, e eles não, ficaram com linha abaixo. Então, automaticamente, ele tira essa possibilidade da transição, até porque eles não te oferecem campo para isso, né? Então, automaticamente, o que você tem que fazer? É tentar mexer bola com velocidade pelos corredores, fazer o adversário balançar um pouco mais rápido, para pegar sempre o lado oposto um pouco mais vulnerável. No primeiro tempo nós conseguimos, tanto é que a gente conseguia entrar pelo corredor central e conseguia entrar pelo corredor lateral. Só que no segundo tempo, pela falta de paciência, pelo torcedor cobrando um pouco mais forte, e aí nós fomos perdendo aquilo que a gente tinha em termos de lucidez, né? Então, o que nós temos que fazer, principalmente? É ter lucidez agora, um pouquinho de calma. Eu acho que o torcedor, ele perdeu a paciência. Nós sabemos disso, mas nós temos que ter a lucidez. Por quê? Quem que pode mudar isso? Somos nós. Como que nós vamos mudar isso? Ganhando o jogo. E nós temos uma oportunidade domingo de ter essa retomada. Isso já está sendo uma expectativa muito grande, porque o CSA do jogo contra o Confiança, do jogo contra o CRB, contra o Asa, né, contra o Náutico, o CSA mudou até que ponto, né, com relação ao que tem jogado hoje? Teve um declínio? O que é que realmente aconteceu no time em relação a esses jogos passados, ô Igor? Na verdade, são os momentos, né? Principalmente quando você passa dentro da temporada. Dificilmente uma equipe consegue ter boas apresentações de início até o fim da temporada. O que passa a ser uma equipe diferente dentro do ano? É saber viver com os momentos difíceis. Esse é o nosso momento, é um momento nosso difícil dentro do ano, né? Lógico que a gente queria durar muito tempo, tendo boas apresentações, grandes resultados, com conquista de título, mas nós temos que saber conviver com isso. Para quem está no futebol, ele tem que ter a maturidade em viver com isso. Por quê? Porque dificilmente a gente vai viver com um êxito o maior tempo possível. Pelo contrário,
Talvez dentro do futebol, desse esporte, você vive mais com confronto, mais com a dificuldade que propriamente com êxito. Nós temos que ter lucidez agora, muita lucidez, né? Nós estamos ainda vivos. Lógico que o torcedor ele perdeu a paciência, que faz parte. Por quê? Porque nós não conseguimos trazer título. Quando não se traz título, quando você não consegue ter apresentações contundentes repetidamente, o torcedor ele vai perdendo a paciência. É natural essa perca de paciência. O que nos cabe, principalmente da minha parte, é passar tranquilidade para esses atletas, é fazer eles entender que o processo agora é mais de resiliência, de ter calma, de continuar trabalhando com persistência e retomar nossa caminhada de vitória. Se a gente conseguisse, principalmente o primeiro tempo, fosse um pouco mais feliz na finalização, talvez a gente estaria falando de uma forma diferente, porque o adversário também teria que ir mais para o jogo. Só que o adversário fez o jogo dele. Eu não estou criticando aqui o adversário, fez o jogo dele. E eles foram até inteligentes e conseguiram sustentar bem, acreditando para a última partida. E nós temos essa oportunidade na última partida para trazer o que nos importa, que é a vaga da Copa do Brasil. Falando sobre essa última partida, Igor, você acabou de sair de uma mesma situação, que era uma partida eliminatória lá em Palmeiras dos Índios. O que é que você enxerga de semelhança e de diferença para essas duas partidas? E o que é que o CSA pode apresentar de diferente da última semana contra a equipe do CSA lá em Palmeiras dos Índios? A concentração, o entendimento que representa para o clube. Talvez naquele momento, eu não fiz esse tipo de abertura para ninguém, mas talvez naquele momento a gente, como equipe, não entendia o que representava. Não entendia o que representava. E o futebol, ele te cobra a todo instante a estar num nível muito alto em termos de entrega, em termos de comprometimento naquilo que é proposto. E naquele jogo a gente deixou a desejar nesse sentido. Nós assumimos a responsabilidade, nós vamos entrar totalmente ligados porque só tem uma vaga e o adversário está vivo também, então as duas equipes estão com as mesmas possibilidades, mesmo jogando fora de casa. Nós temos que entender o nosso momento e fazer de tudo que nos cabe para conseguir essa vaga. Você falou em momento difícil, né? Falta de paciência. É claro que o torcedor ele está pensando nessa vaga da Copa do Brasil para o ano que vem, mas ao mesmo tempo já pensando no Campeonato Brasileiro da Série C, que é o principal objetivo do ano, né? Pelo que a gente conversa com o torcedor dentro do clube. Isso de alguma maneira já te preocupa, faltando pouco mais de uma semana para essa estreia? Ou quanto isso não preocupa você dentro daquilo que tem sido mostrado nos últimos jogos? Me preocupa de que forma nós vamos reagir, porque nós temos que reagir rápido. Eu vivi isso quando eu cheguei aqui na Série C. Eu vivi, então eu já estou um pouco calejado contra essas dificuldades. Né? Não foi uma primeira vez que eu consegui viver isso, então eu já estou um pouco calejado quanto a isso. O que eu não posso perder muito, o que eu não posso perder de maneira nenhuma é acreditar naquilo que eu estou fazendo. Isso eu não vou perder nunca. Eu sei que em algum momento a gente ia passar por uns percalços como esse, né? Como eu falei antes aqui, são situações que dentro do ano você é desafiado a isso. Agora, o que nos cabe agora é continuar firme, com convicção. Se a gente talvez... Eu acredito que o nosso segundo tempo foi aquém do primeiro, mas se a gente talvez não tivesse feito o goleiro adversário, trabalhado dentro do jogo, se a gente não tivesse feito alguma coisa que podem cobrar tudo, vocês estão no todo o direito de vocês me questionar sobre qualquer fato que vocês acham que seja pertinente. Mas uma coisa a gente não pode deixar de falar, o time tem criado, o time tem feito gols. Hoje nós passamos em branco, e se pegar quantas partidas nós não marcamos gol dentro dessa trajetória, quantos jogos nós já fizemos? Eu acredito que mais de 23 jogos, mais de 23 jogos, não sei. Aproximadamente 20 jogos. 20 jogos, quantos jogos nós deixamos de marcar gol? Acredito que foi contra Ceará, Asa e hoje, são 3 jogos, então, ou seja, a equipe vem criando muito, talvez... não fomos um pouco mais maduro no momento final da finalização, mas nós conseguimos, esse grupo aí, conseguiu trazer várias variações dentro do jogo, às vezes ainda pelo corredor lateral, às vezes ainda por dentro. Tudo que eu venho falar agora também, o torcedor está impaciente, não vai querer ouvir. O que ele vai querer? É trazer resultado, que nós tragamos resultado aqui. Nós temos que ter agora, condicionar isso, de ter esse entendimento para a gente continuar acreditando naquilo que nós podemos fazer. Como ganhar do CSE, que é o resultado que interessa nesse jogo contra o time tricolor lá em Palmeiras dos Índios? É ter um pouquinho mais de felicidade na finalização, né? Mesmo perdendo o último jogo, quando nós perdemos lá, nós tivemos oportunidade, principalmente no segundo tempo, e fomos um pouco infelizes. Hoje tivemos muita ansiedade, fomos infelizes novamente. Essa situação ela vai virar.
tenho certeza absoluta, vai virar. Nós vamos voltar a ter felicidade em poder fazer gols. Nós temos 2 atacantes que sabem fazer gols. Nós temos um extremo que faz muito gol, além da assistência. Nós temos o Brian que, além de fazer gol, dá assistência. Se pegar os nossos números dos nossos atacantes dentro do cenário nacional, são atacantes que têm um volume e número de gols interessante, né? Já vê aí os interesses que vem buscando aqui. É o momento. Nós temos que saber lidar com esse momento difícil para a gente poder voltar a viver aquilo que a gente estava fazendo antes. O Igor, foi uma semana de muitas chegadas também, saindo um pouco do jogo de hoje para a semana do CSA. O CSA contou aí com as chegadas do Luiz Gustavo, do Kevin, do Felipe Albuquerque. Qual é a ideia para esses atletas? Imagino que o Luiz Gustavo vai ter um pouco mais de dificuldade porque a zaga já está mais fechada com Betão e Marcão, mas Felipe Albuquerque, Kevin, qual é a tua ideia de utilização desses atletas? O que é que você imagina deles dentro do elenco do CSA? São atletas que veio para a composição acreditando o que é o projeto CSA. Nesse momento seletivo, eles não podem participar. Hoje a gente teve a situação de improvisação do nosso lateral direito, porque nós só temos o Vidal, à nossa disposição. Então foi uma questão ali de que já não estava mais suportando a questão física. É natural você ter uma improvisação ali, porque você tem que botar outro, porque automaticamente também eles colocaram um atacante que é perninha rápida, porque o Vidal já tinha amarelo e já tinha sinalizado da questão física. Então a gente fez uma mudança de adaptação naquele setor ali. Então vai ser atletas que naturalmente vai ter as suas possibilidades de começar jogo, de dar resposta. O nosso nível de Série C vai ser altíssimo. Olha, já vê os clubes que estão na disputa, já vê os investimentos que estão sendo feitos. Nós estamos acreditando naquilo que nós temos como possibilidade. Primeiro, a nossa condição para que a gente consiga fazer uma grande equipe e começar forte o brasileiro. Aproveitando até essa pergunta do Matheus sobre os jogadores, as opções que você tem. Hoje não teve o Danilinho, né? Pelo menos a gente ainda vai ter uma resposta do que houve. Se você tiver, eu queria até saber o que foi que houve. E também teve o Clenison, né? Que ontem não treinou até o momento que eu acompanhei. E o Roberto está nessa transição. Já tem uma previsão também do Roberto. O que é que você sabe nesse momento desses jogadores? O Danilinho teve um problema nos treinamentos, um problema muscular, e não pôde, a gente não tem nem previsão que vai fazer o exame, a gente não tem previsão de que tempo que ele retorne. O Roberto ainda não pisou em campo conosco, ele ainda está fazendo um trabalho de transição DM, trabalho de academia, e daqui a pouco ele vai pisar no campo e a gente pode te dar uma resposta, podemos dar uma resposta mais clara, mais concreta. A questão do Clenison, o Clenison pós o jogo, do último jogo que nós tivemos contra o CSE, ele não pisou no campo, ele tem um problema que foi feito um exame, um rastreamento um pouco mais profundo para saber o que ele tem, porque ele conseguia jogar e passar do tempo dentro do jogo, a perna dele começava a inchar e ele perdia força, então o departamento médico resolveu afastar para rastrear, para ver o que poderia estar acontecendo, porque estava prejudicando ele e ele não conseguia sustentar o jogo. Já vê que alguns momentos que ele jogava, eu recolhi ele antes, por esse motivo. Então a gente fez um rastreamento para ter uma resposta mais direta, para que a gente consiga dar essa possibilidade, o que houve e o tempo de retorno que ele vai ter.